Deus que vive e reina para sempre. Glória a Deus, aleluia. Graças a Deus. Quero cumprimentar os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Aqueles que puderem, vamos ficar de pé esta noite para meditarmos na palavra do Senhor, no Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, capítulo 11. Todos acharam? Quem não achou, diga amém. Posso ler? Estava então enfermo um certo Lázaro de Betânia, aldeia de Maria e de sua irmã Marta. E Maria era aquela que tinha ungido o Senhor com unguento e lhe tinha enxugado os pés com seus cabelos, cujo irmão Lázaro estava doente. Mandaram-lhe, pois, suas irmãs dizer: Senhor, eis que está enfermo aquele que tu amas. E Jesus, ouvindo isto, disse: esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Deus, nessa noite, a única honra aqui pertence ao Senhor. E eu quero glorificar o teu nome e esta oportunidade pela qual me é facultada nesse momento. Ó Deus, enquanto eu falo aqui, Deus, derrama a tua unção sobre a sua igreja. Derrama o teu espírito nesse momento sobre cada coração, sobre cada mente, para que a palavra do Senhor, ela ache espaço, ela ache guarita, Senhor. Dá-me sabedoria e entendimento para pronunciar, para instruir o seu povo nesta noite, porque eu vou falar nesta noite, mas é o teu Espírito Santo que vai convencer, que vai trazer o resultado nesta noite, que a unção do Senhor venha sobre a minha vida e que ela possa esparramar sobre o seu povo nesta noite, em nome de Jesus. Podem sentar. Meus irmãos e meus amigos, quando entramos pelos caminhos do Evangelho de João, vamos compreender e vamos aprender sobre a ressurreição de Lázaro. A Bíblia vai falar sobre dois Lázaros. Um que, registrado em Lucas 16, onde um era rico e o outro era pobre, onde um tinha o que comer e o outro passava fome, onde um tinha o seu conforto e o outro dormia na rua. Só que a adversidade veio para os dois, e um morreu e o outro também morreu, o rico e Lázaro. Só que o rico, o Lázaro morre, e a Bíblia diz que os anjos o levaram e entregaram em lugar de descanso. Da mesma forma, morre aquele rico e é levado para um lugar de tormento. Aí, como assim, Diácono? Vou explicar. Todo crente, servo de Deus, batizado, que confessou a Jesus, quando ele morre, os anjos, está escrito na Bíblia, em Lucas 16 até o 32, os anjos pegam a sua alma e introduzem até o lugar de descanso. Quando alguém morre sem Jesus, os demônios pegam a sua alma, leva e introduz ao lugar de tormento.
A diferença aqui é que diante de Deus, após Lázaro ressuscitar, ele vai ter o seu corpo glorificado. Ao ouvir a trombeta soar, ele subirá ao encontro do Mestre. Isso é para você dar um glória, mas glória a Deus por isso. Ao outro, ao contrário, o outro vai ser atormentado para o resto da vida. Mas aqui, nesse contexto de João 11, ele está explicando, ele está escrevendo e descrevendo para nós a história da ressurreição de Lázaro. Ele começa explicando que certo Lázaro, agora é o Lázaro que João está dizendo. Em Lucas é um, aqui em João é outro. Começa a explicação. João é um discípulo que tinha intimidade com Jesus. Talvez foi o único discípulo que teve a ousadia de abraçar Jesus e reclinar sua cabeça sobre o seu ombro. Foi o único discípulo que a Bíblia fala que teve a alegria de abraçar Jesus, colocar os seus ouvidos no peito de Jesus e ouvir o batimento cardíaco do Mestre. Agora, ele começa a descrever a história da família de Lázaro. Olhe no versículo 5 aí. Está escrito: Jesus amava a Marta, amava a sua irmã Maria e amava a Lázaro. Nesse texto, você vai ver que o amor de Deus, ele é individual. Deus não ama porque alguém é rico ou é pobre, não. Deus não ama porque alguém é poderoso, o outro é fraco, negativo. O amor de Deus, ele é independente das suas atitudes. O amor de Deus não tem acepção de pessoas. Deus ama o rico, Deus ama o pobre, Deus ama o poderoso, Deus ama o fraco, Deus ama todos sem restrição. Aqui está dizendo, o amor de Deus é individual. João não está dizendo, ele amava a família de Lázaro. Não, ele amava a Maria e sua família. Não, está dizendo, ele amava a Marta, ele amava a Maria e amava a Lázaro. Nada que você faça contra Deus ou contra Deus tira o amor de Deus por você. Ele ama você, independente de quem você é, do que você faz, de onde você vai, com quem você está. Ele ama você sempre, o tempo todo. Você pode se afastar de Deus, pode deixar a casa do Senhor e ir embora para longe. O amor de Deus vai te buscar lá, porque Ele ama independente de qualquer coisa. Mas agora, João está falando da relação de Jesus com a família de Lázaro, da relação interpessoal de Jesus com Lázaro. Imagino que João observava atentamente cada detalhe, cada acontecimento, cada situação que acontecia. João registrava. Inclusive, ele registrava os momentos festeiros que Jesus participava. Ora, entenda, Lázaro era amigo íntimo de Jesus. A família de Lázaro era amigo de Jesus. Todas as vezes que Lázaro fazia a sua festa, o seu churrasco, Maria, ela sempre adorava a Jesus. Ia aos pés de Jesus, buscava a face de Jesus, porque todo adorador busca a face de Jesus. Não importa a situação que está vivendo, como está o cenário, como está o ambiente, o adorador, com a igreja vazia, com a igreja cheia, ele está sempre buscando a face do Mestre, porque o que importa para ele é a presença do Mestre na sua casa. Pois bem, observe que, nesse momento, todas as vezes que Lázaro fazia festa, Jesus estava lá.
quando chegava Jesus, Marta corria, arrumava a sua casa, fazia o almoço, deixava tudo bonitinho, porque isso era o que ela fazia. O Senhor discriminou ela? Não. Por quê? Tem irmã que é assim. Quando alguém chega na casa dela, faz aquele almoço gostoso, aquela janta bonita, aquela mesa farta, né? Para servir as pessoas. Isso é bênção? É. Marta era assim. Mas Maria preferia adorar. E agora Lázaro adoece. Imagino eu que as circunstâncias da vida, o dia mau, chegou para Lázaro. Quando tinha festa, Jesus estava lá. Tinha banquete, Jesus estava lá. Tinha tudo de bom, Jesus estava lá. Mas agora, a adversidade chegou na casa de Lázaro. Paulo escreve em Efésios, no capítulo 6 e no verso 13, para resistir, estar firmes, constantes, preparados para o dia mau, para que depois de passar por tudo, permanecerdes firme. Agora, o interessante é que o dia amanhece. As irmãs de Lázaro percebem que alguma coisa está errada. Por quê, pastor? Porque quando o povo levantava, a primeira coisa que eles faziam é sentar na mesa para tomar o café da manhã. Só que o povo judeu não tomava café sozinho, como é hoje. É um no quarto, é um na sala, é um lá fora, é um lá dentro. Não, era todo mundo junto. E ao for despertar, acordar o irmão, olha, está demorando, e percebe que Lázaro estava doente. O interessante que o evangelista está explicando que a situação de Lázaro só ia agravando. Então, ao ver que ele estava doente, não tem mais festa, acabou. O interessante é que quando tem uma festa mundana, rola confusão, rola briga, discussão, rola morte, homicídio, prostituição. Mas aonde Jesus está é diferente. O cenário é conhecido, o ambiente é transformado, tudo é diferente. Aleluias. Mas agora Lázaro está doente. Então as irmãs mandam avisar, vai falar com Jesus que Lázaro está doente. Essa é a chave do negócio. Quando a adversidade chega na minha casa, eu sei a quem eu vou chamar, eu sei a quem eu vou procurar, eu sei com quem eu vou conversar, eu vou dobrar o meu joelho no meu quarto, vou fechar a porta, me trancar e chamar por um nome que é sobre todos os nomes, e todo ser que respira no céu, na terra e debaixo dela, tem que se dobrar diante desse nome que pode mudar a minha e a sua história nessa noite. É a Ele que eu tenho que clamar na adversidade. E foi o que as irmãs de Lázaro fizeram. Vai avisar Jesus que Lázaro está doente. Jesus recebe a notícia, mas permanece no mesmo lugar. Interessante. Eu tenho um amigo que é colado comigo, meu amigo íntimo. Eu adoeço, ele não aparece. E ele fala, essa doença não é para a morte, mas é para que manifeste o poder de Deus. Aleluia! Só que o momento vai passando, os dias vão passando, e Lázaro vai se complicando a saúde dele, de forma que a saúde de Lázaro vai se agravando. E um certo dia acontece que Lázaro está morto. Uai, mas não era para a glória de Deus? Imagina os fariseus, que história é essa? Se é para a glória, por que ele morreu então? É porque Jesus não chega na hora que você quer. Ele não vem quando você chama, não. Ele vem quando Ele quiser.
porque Ele é o Senhor do tempo, Ele que manda. Olha, deixa eu te falar uma coisa, você está vivenciando um tempo difícil, uma adversidade, mas Jesus tem controle sobre ela, Ele tem controle sobre tudo, sobre a sua casa, sobre a sua vida, sobre a sua família. Jesus tem controle de tudo, tudo, tudo. Então, um ditado para aí fora que diz: Deus tarda, mas não fala. Deus tarda, mas não falha. Amém? Amém não, irmãos. Ele não tarda e nem falha. Chega na hora certa. Mas Lázaro agora está morto. Jesus não aparece para ver como é que estava o amigo. Não aparece para ir no velório. E o pior, não aparece para ir no sepultamento. Que amigo é esse? Tem um amigo meu, pastor, que ele estava chateado. Confidenciou comigo que tinha um amigo muito íntimo, muito pessoal dele, que a filha estava doente. Ele ligou para o irmão, mandou mensagem, o irmão, nada de ir lá. A filha se agravou, foi para o CTI, piorou o estado de saúde dela, e o amigo do pastor nem lá apareceu. A moça morre, não foi no sepultamento. Ele ficou magoado com o rapaz por causa disso. E eu falei: não, pastor, perdoa ele. Isso vai passar. Mas com Jesus é diferente. Ele é especialista em milagre. Todo milagre que você espera na sua casa, na sua família, não importa onde seja, e quando você fica assim: eu vou ver acontecer, você não vai ver o milagre acontecer, mas você vai sentir. Milagre não tem explicação. Milagre se aceita. Milagre é aquilo que você não consegue explicar. Um câncer de mama que some. Um câncer de fígado que some, no intestino, não importa. O câncer some. Quem fez? Deus. E agora, Jesus resolve voltar para Betânia. Quando ele vai chegando, o que acontece? Alguém vai ao seu encontro e começa a questionar. Se o Senhor tivesse aqui, meu irmão não teria morrido. E Jesus, com muita sabedoria, diz: seu irmão há de ressuscitar. Ela não entendeu o que ele quis dizer. Diante dela estava o autor da vida. Diante dela estava o autor do milagre. Ela vai, chama sua irmã e retorna. Só que quando Maria chega diante de Jesus, ela se prostra nos pés dele e fala: Senhor, se o Senhor tivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Até na morte, a mulher está adorando. O irmão está morto, a mulher está adorando. O irmão está sepultado, a mulher está adorando. O que eu aprendo com isso? Não importa o grau da situação, não importa o cenário, não importa o ambiente aonde você chegou. O que interessa é que ele chegou na hora exata. Ela adora, glorifica. Ela desabafa com ele. Jesus se aproxima da aldeia. E ele pergunta: onde o pusestes? Ele pergunta esta noite: onde é o problema? Qual é a situação? Qual é a ferida? Qual é o conflito que você está vivenciando? Ele está chegando, ele está vindo, está se aproximando de você para saber de você. O que eu posso fazer por ti dessa noite? Lá vai Jesus. Entra na aldeia. Os discípulos o acompanham. Os fariseus o acompanham. Alguns descrendo dele. Outros crendo piamente que ele poderia mudar a situação. Ele chega
e faz uma coisa interessante. Clama ao Pai, glorificando a Ele, porque ele estava chegando em um ambiente que ninguém acreditava mais. É assim que acontece conosco. Chega um momento que o diagnóstico nos deixa desacreditados, sem fé, sem coragem. Aqui acabou, aqui chegou o final. Eu não tenho mais esperança. O juiz falou que já era, bateu o martelo. Ei, a última palavra ainda é a dele. Enquanto ele não disser que chegou o final, fique tranquila, porque há esperança para você. Ele se aproxima. Ao perceber o clima, o ambiente que estava, ao perceber o cenário, ele chora. Ele fica observando o momento. E ele diz: tira a pedra. Mas, Senhor, tem 4 dias, e daí? Ele deu a ordem: tira a pedra, tira o impedimento, tira a barreira, tira o empecilho, tira as desculpas. Falta tanta gente que não culta no dia de hoje, por quê? Está na pedra, a pedra está lá tampando e impedindo a pessoa de estar aqui adorando a Deus. Então Jesus clama: Lázaro, sai para fora. Você acha que ele saiu assim, ó? Não. Lázaro estava morto. A matéria já tinha se desintegrado do corpo. Os bichos já tinham devorado o corpo de Lázaro. Quando alguém morria, os judeus tiravam todos os órgãos, enchia de serragem. Era impossível Lázaro ressuscitar. Mas ao ouvir a voz do autor da vida, eu imagino a guerra, a briga entre o corpo, a alma e o espírito. O espírito ela assim: ó, alma, está te chamando lá embaixo. Ô, terra, está te chamando lá embaixo. Lá, matéria, está te chamando lá embaixo. Quem? Jesus está te chamando. Eu posso imaginar aquele osso, aquele cadáver lá, fedorento, em decomposição, em avançado estado de decomposição. De repente a terra assim: eu tenho que voltar porque ele mandou, porque a terra, o corpo volta para a terra. Aí a terra devolve a matéria para Lázaro. Ele começa a vir, vem fígado, vem pâncreas, vem estômago, vem pulmões, vem coração, e a matéria inteira. Lázaro está vivo, mas falta alguma coisa. Aí vem o espírito, entra em Lázaro, ele fica de pé. A alma de Lázaro levanta nessa noite. Entenda uma coisa: o que é impossível para mim e para você, para Deus é questão de tempo, é questão de palavra. Foi a palavra de Deus, de Jesus, que fez Lázaro sair para fora. Não interessa a circunstância, o que importa é a palavra de Deus. Para de ouvir palavras negativas. Ele está de pé, dentro do túmulo. Imagina, olha que interessante, detalhe. Em Lucas 16, Lázaro passou, estava lá no lugar de descanso. Aqui João 11, pastor Lúcio. O homem passou 4 dias no lugar de descanso. Eita glória. Coisa linda, né? Deus tem sempre o melhor para você. Vai permitir situações em que a sua alma vai chorar de dor, de tristeza, vai pintar até revolta, mas Ele quer que seja assim. Não traga para a sua vida aquilo que Deus tirou.
Não ponha a pedra onde Deus mandou você remover. Hoje é a noite de remover a pedra. Hoje é a noite de mudar a história. Muda o cenário. Chega. Isso não dá certo. Problema. Deus mandou remover a pedra. Remove a pedra e ponto final. Tem no seu púlpito um tanto de almas, um tanto de vidas, um tanto de cadáver, mas Ele chamou pelo nome. Nessa noite, pode a igreja estar cheia, mas Ele chamou você pelo nome aqui, ó. Quem está aqui hoje, é a conversa de Deus é com você. Não importa o grau da situação, o que importa é como ela vai terminar. Isso aqui interessa. Ele chamou para fora, para que todos vissem que a palavra do Senhor é a última que morre. Quando Ele fala, Ele decide. Você pode estar no relacionamento que você fala assim, não, é a pessoa perfeita. Você não sabe. Você não conhece o coração da pessoa. Ele conhece. Antes de eu falar alguma coisa, de eu pronunciar uma palavra, Ele já sabe o que eu vou dizer. E fala para você, a gente chora, se entristece, briga com Deus, não aceita a vontade dEle, mas e daí? Ele decidiu, e ponto final. Não importa como acontece, não importa de que jeito acontece, importa como você reage, como você vai ficar diante da palavra final, que é a palavra de Deus. Quando Deus disser para você, é o fim, acabou, para por aí. Tema não. Não corra atrás de quem Deus não quer que você corra. Não perca seu tempo com coisas inúteis. Ele sai para fora. Vivo, saudável, perfeito, mas sem saber o que tinha acontecido. Porque quem morre não tem noção do tempo. Quem morre não entende nada das horas. Se você deitar para dormir e não pôr o telefone para despertar, você acorda, você, quanto tempo para dormir? Você dormiu o dia todo. Não tem noção da hora. Está falando do sono espiritual. Mas nessa noite, Deus vai sacudir a sua vida. Deus vai sacudir a sua casa. Deus vai despertar a sua família. Deus vai despertar a sua alma para se encher da presença dEle, para buscar a face dEle, para ser mais sedento pela glória dEle, porque Ele quer mudar a tua história nesta noite. Não importa como está na sua casa, o ambiente lá, a situação lá, não interessa como está. Entenda uma coisa, Jesus vai chamar para fora aquilo que está impedido de mover nesta noite. Ela sai para fora, todo atado, toda amarrada. E o Senhor diz, desatai-o e deixe ir. Todo defunto, quando morria, além de tirar os órgãos para fora, ele era amarrado naquelas faixas brancas, de cima embaixo. Quando tira tudo, ele estava perfeito. Não entendi. O problema pode estar desfigurado, pode não ter aparência, pode não saber distinguir a situação, mas quando Ele dá a palavra final, tudo chega no devido lugar. O vale de ossos secos estava sequíssimos, não havia nenhuma saída. Após a palavra de ordem, tudo chegou no seu devido lugar, porque quem estava lá é maior do que a morte, é maior do que eu, é maior do que você nessa noite. Então creia nessa noite que Ele pode mudar a situação.
E não importa a circunstância. O que importa é onde ele está, há avivamento. Onde ele está, a palavra de ordem. Onde ele está, ele tem controle de tudo o que está acontecendo, porque ele é o Senhor do tempo. Fique de pé, por favor. Vamos clamar ao Senhor nessa noite. Vamos orar a Deus na noite de hoje. E aquilo que foi impedimento até aqui nessa noite, Deus vai remover da sua vida. Aquilo que foi impedimento, barreira, empecilho, embaraço, hoje Deus está tirando do seu caminho, porque Deus quer você adorando como Maria estava, nos pés de Jesus, clamando a Ele, adorando a Ele, buscando Ele o tempo todo, porque a presença dEle interessa aqui nesta noite. Através do seu louvor, da sua adoração, Deus vai visitar a sua casa, a sua família, o seu lar nesta noite. Entenda, Deus quer nesta noite que você desprenda e busque a face dEle. Oh, glória! Abra sua boca e adore. Abra sua boca e clame. Lázaro ressuscitou. Você está viva, você está vivo. Então fale para Ele nessa noite. Adore o nome dEle, clame a Ele. Ó Espírito de Deus, nós clamamos a Ti nessa noite, porque o Teu Espírito Santo, Ele saiu falando aqui hoje. E a tua palavra diz que a palavra do Senhor não volta vazia sem cumprir o propósito pelo qual ela foi designada. E nós cremos nesta noite que o Senhor está trabalhando em cada coração, em cada vida, em cada alma nesta noite. Haverá mudanças, haverá transformação em cada casa, em cada família, porque a palavra do Senhor foi liberada. Traz vida nessa noite desta casa. Traz vida nesta noite desta família. Tira perto desta noite, ó Deus, o impedimento, a barreira, os laços, empecilhos. Tira. Para que haja o mover do Teu Espírito. Nesta noite, ó Deus, joga por terra daquilo que atrapalha. Sentimentos que estão atrapalhando. Deus, nesta noite, enxuga as lágrimas daquele que chora preocupado com alguma situação. Deus, traz vida nesta noite, nesse lar, nesta casa.